aí, beleza? Vamos então agora para a segunda parte da nossa aula sobre anfíbios. Na semana passada a gente viu a primeira parte, então falamos ali nas características gerais dos anfíbios, falamos por que eles eram anfíbios, né? A tal da vida dupla, que era uma fase larval na água e depois uma fase adulta na terra. Então o animal saía daquela fase de larva, né, que ele respirava através de brânquias, e agora ele vem para a terra. Tá? Então ele precisa de patas desenvolvidas, ele precisa de pulmões, ele ainda tem, os pulmões ainda são meio, né, fraquinhos aí, não são tão eficientes, então eles ainda têm que fazer essa complementação por uma respiração cutânea, indireta, tá, gente? Por que indireta? Porque agora o sistema circulatório vai participar desse processo aí de transporte desses gases que são trocados também através da pele. Então, animal com respiração cutânea indireta, ok? Mas na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre reprodução. Então, a gente vai estar falando aí que são animais dioicos, quer dizer, macho e fêmea separadas. Esses animais, antigamente, tá? Antigamente, aí há alguns anos, a gente chamava um grupo de animais que tinham fecundação externa e desenvolvimento externo, tudo lá de fora, de ovulíparos. Ovulíparos. Então agora foi abolido esse nome ovulíparos e ficou apenas animais ovíparos, ovovivíparos e vivíparos, ok? Então, os ovíparos agora, que é o caso do grupo dos anfíbios, são animais que terão, nesse caso, uma fecundação externa, tá, e desenvolvimento externo. Geralmente eles são assim. Pô, professor, pode ter animal com fecundação interna? Pode, até pode ter, tá? Mas desenvolvimento geralmente é externo, né, próximo da água. Então a gente considera animal com fecundação e desenvolvimento externo, tudo externo. Esses animais, tá, apresentam, de maneira geral, um desenvolvimento indireto, tá? Indireto significa com fase larval. Então, a gente vai ter animais com fases larvais, chamados de girinos, e também a gente tem aí um exemplinho que é o axolote. O axolote é esse bichinho aqui, ó, que você tá vendo aqui, ó, tô mostrando aqui na tela. Esse bichinho rosinha aqui é a fase larval de um bicho, não é o mesmo, semelhante a esse aqui, que é uma salamandra. É a tal da salamandra mexicana. E esse bichinho aí meio que se tornou assim, ó. Ah, o fato de ser bonitinho, legalzinho. Isso aqui, esse vermelhinho aqui são as brânquias, tá, do animal, são brânquias externas. Então o pessoal gostou desse bichinho e agora tem ele como animalzinho de estimação. Não por muito tempo, porque depois ele vira uma salamandra como um todo, ok? Então, com relação aos anexos embrionários. O que seriam anexos embrionários? Seriam estruturas que se desenvolvem juntamente ali do embrião para facilitar, né, auxiliar algum processo para o animal. Lá na aula de embriologia, nós já falamos em saco vitelínico, âmino, alantoide, córion, falamos na placenta, no cordão umbilical. Com relação aos anfíbios, tá? A única estrutura, né, o único anexo embrionário presente nesse grupo de animais é o saco vitelínico. O próprio nome já está falando, vitelo, comida, tá? Então uma reserva nutritiva aí para esses animais. Também é o único, tá? É o único anexo embrionário presente nos peixes. Então, peixes e anfíbios só apresentam saco vitelínico. Todos os outros anexos embrionários vão aparecer em répteis, aves, aí para frente, que a gente vai ver depois. Mas agora, apenas o saco vitelínico. O que é o órgão de Bieder? O órgão de Bieder é um ovário, tá? Ovário em potencial. O que são ovários em potencial? Quer dizer, tem capacidade de produção de óvulos, ok? Porém, eles estão atrofiados em cima dos testículos. Ô, professor, como é que é isso, ovário e testículo? Pois é. Alguns anfíbios têm essa característica de, em cima do testículo, ter ovários atrofiados. Então, o que vai acontecer?
Se o ambiente necessitar de mais fêmeas e não tem fêmeas suficientes para reprodução, nós teremos machos que, por ação hormonal, começarão a produzir óvulos. Então, como a gente vai ver mais à frente aí a questão da reprodução deles, e eles não fazem bobiça, né? Assim falando, eles literalmente lançam gametas na água, não vai ter muito problema. Então agora a gente vai ter macho produzindo óvulo e macho produzindo testículo. Produzindo espermatozoide. E aí a fecundação vai de boa lá na água, ok? Uma curiosidade aí com alguns grupos. Nós temos 3 ordens, tá? A primeira ordem é a ordem dos ápodas, tá? Sem podopatas. Então animais... no caso, a ordem Gymnophiona, corpo alongado, não tem patas, pele lisa, é a turma da cobra cega, tá? Opção, mas cobra não é réptil? Sim, cobra é réptil, mas algum indivíduo aí atrás olhou esse animalzinho pela primeira vez e olhou, tem cara de cobra, tá aqui o bichinho, ó, tem cara de cobra, virou cobra, cadê o zoinho dela? Não tem, então é a cobra cega, e ficou por isso. Mas, na real, ele é um anfíbio, tem as características dos anfíbios. Pele úmida, réptil tem pele seca. Tudo bem? Anuros, né? No caso, o an é sem uro cauda, animais sem caudas. É a turma aí do sapinho. Então, são animais que têm 2 pares de patas, tá? As posteriores são maiores, são mais... são adaptadas para saltar, para nadar. Não tem cauda, como já falamos. A cabeça e o tronco não são bem definidos, não é bem separadinho, tá? Então a gente fala que não tem nítida separação. E aí a gente tem como representantes as rãs, os sapos e as pererecas, tá? Rãs, sapos e pererecas. As diferenças são estruturais, a questão em relação às patas, apresentam membranas entre os dedos, mas ainda bem, vestibular não se interessa por isso. Basta se saber rã, sapo, perereca e assim por diante. E os urodelas, tá? Os urodelas são os animais que agora têm cauda, então tem cabeça, tronco, cauda, tem as 4 patinhas do mesmo tamanho. Então a gente vai encontrar animais como as salamandras, os tritões e os proteus. Nessa tela a gente tem aí o tal do amplexo ou abraço nupcial. O que é o amplexo ou abraço nupcial? É a maneira que, por exemplo, que esses animais aqui, no caso os sapinhos, se reproduzem, tá? O que acontece? Você tem aqui um casalzinho, né, o sapinho e a sapinha. Então, a bobiça deles consiste apenas num abraço, tá? Onde os abdômenes são contraídos, tá? São comprimidos, e aí, consequentemente, os gametas lançados, né, através de suas cloacas na água. Então, aí a fecundação acontece ali na água. Então, fecundou, formou o zigoto começa a dividir, e aí a gente chega na fase de larva, tá? Então, a gente tem aí o tal do girininho, ó, tá lá o girininho, com as suas branquiazinhas, tudo certinho. Agora, ele precisa se transformar no sapão. Então, ele precisa desenvolver as suas patas, ele precisa desenvolver os seus pulmões, porém a cauda atrapalha. Então agora os lisossomos, aquelas organelas responsáveis pela digestão intracelular, né? Eles começam a se romper, eles se rompem na região ali da cauda e começa a acontecer um processo de autólise, que é o que vocês já estudaram, que a gente fala lá da tal da regressão da cauda do girino. É isso. É destruir a caudinha dele ali para que ele possa o quê? Se transformar num animal totalmente terrestre, sem a cauda ali atrapalhando ele para saltar, como é o caso dos sapinhos aí. Então, aqui você já vê então a questão da reprodução e essa parte da metamorfose do animal. Legal? Deixei 2 videozinhos para você olhar lá no material que eu deixei para você, em PowerPoint. Aqui é um videozinho zoeirinha, né? Mas só para você ver como o sapinho ele acaba capturando o alimento deles, tá? E aqui você vê um sapo mais... esse sapo aqui é um sapo virado, tá, cara? O que cai aqui dentro ele come, tá? Então você vai ver uns negocinhos depois aí com o tempo na sua casa,
Cara, ele come cada coisa que tu não imagina, tá? Então, você vai perceber bem essa questão da língua, né? Que ela é na parte anterior da boca, então isso facilita a saída e o retorno dela, né? Para servir para capturar os alimentos aí, ok? E aqui por último, só algumas fotinhas, né? Então a gente tem aí sapinhos, cobra cega, toda a parte de salamandras, aqui você tem um tritão, o Proteus, tá? E aqui você vê alguns sapinhos venenosos, tá? Esses animais, lembrando, né, o veneno aí na questão dos sapos, tá? Na pele deles, eles têm glândulas de veneno. Cuidado, eles não são animais peçonhentos, eles são animais venenosos. O animal peçonhento tem o quê? Tem estrutura para injetar a peçonha, injetar a toxina dele. Esses animais são apenas venenosos. São apenas, né? Esses sapinhos coloridos aí, a biologia, né, ela mostra que basicamente elas têm veneno, né, no corpo delas suficiente para matar 10 homens. Então não tem nada de bonitinho, mas sim um animal mortal aí, né, em contato com eles aí. Ok, gente? O que eu tinha para falar sobre anfíbios, né, completando essa nossa segunda parte da aula aí, era isso. No próximo filo, o filo dos répteis, você vai ver que vai ter uma revolução no meio dos animais aí. Então, por quê? Porque o anfíbio agora é o intermediário entre o peixe e o réptil. Então ele apresenta muitas características dos dois aí ao mesmo tempo. Beleza, gente? Grande abraço e até a próxima!